agora? Não, já começa desse jeito. O irmão aqui tá achando que eu tô batendo demais, ele não me conhece. O irmão não me conhece. Vamos lá, prosperidade. Prosperidade, né? Oh, palavrinha aqui. Tem gente que corre, foge dela. Tem gente que não entende. Tem gente que acha, né? O que é prosperidade? A palavra prosperidade, ela vem do latim prosperitate, que significa estado ou qualidade de próspero. Feliz, abastado, que está em plena ascensão e é um conjunto de situações envolvendo a saúde física, mental, financeira, ambiental e social. É uma pessoa saudável em algumas áreas da vida, né, gente? Né? Deveria. Deveria. Prosperidade na Bíblia. O apóstolo deu a introdução ontem, já falou. A Bíblia, ela é sem dúvida o mais completo livro da prosperidade. A palavra ouro, e todo mundo quando pensa em prosperidade já pensa no ouro, né? Aparece mais de 400 vezes. Teólogos afirmam que das promessas bíblicas, mais de 1000 são de prosperidade. Assim, a verdadeira prosperidade, ela tem base espiritual. E por que as pessoas correm dela? Fogem dela? Tem medo do novo? Ah, é? Preferem o velho, o roto? Ah, tá. A verdadeira prosperidade, ela consiste em viver a vida do que modo que gostaria viver. E agora eu quero que você... Nós vamos começar e tem uma parte aqui que a gente fala, colocar a mão na massa. Você já vai começar. Você vai escrever aí qual é a maneira que você quer viver. Não que você está vivendo, mas a maneira que você quer viver segundo aquilo que você já aprendeu até agora. Porque quando nós paramos para fazer isso, e agora eu vou falar da mente, eu preciso traçar uma trajetória, um alvo, uma meta para que a minha mente atinja. Se eu falar assim, pode ser de qualquer jeito você vai ter. Eu costumo fazer a alusão, e a gente brinca, né? Tem uma pessoa na igreja, ela chega e pede oração, né? Chega e pede oração, eu preciso de um carro e de uma casa, de um carro e de uma casa, de um carro e de uma casa. Ela fica, não sabe se ela quer um carro, se ela quer uma casa. Dali a pouco ela ganha um motorhome. Não é uma casa motorizada? Ela não definiu o que ela queria. Ela não gerou, ela achava que ela queria uma casa, achava que ela queria um carro. E muitas vezes as pessoas estão assim, na área da prosperidade, elas ficam pensando assim, o que é ser próspero? Como eu quero viver? O que eu quero ter na minha vida? Porque você precisa imaginar o modo que você quer viver. Para que a tua mente comece a trabalhar a teu favor. Que não te boicote mais. Que não te sabote mais. Porque a nossa mente, ela sempre irá nos sabotar. Sempre. É mais fácil ter maus costumes do que bons costumes. É mais fácil fazer as coisas erradas do que as coisas certas. E isso é o meio que nós vivemos. Isso é a nossa cultura. Você pode ensinar uma criança. Descascou alguma coisa, jogue no lixo. A criança. Mas você, quando pega o papelzinho no semáforo, você joga no lixo? Ou você amassa e joga fora? Por quê? Porque nós fazemos o errado. E depois nós cobramos as outras pessoas de fazerem o certo. Até mesmo uma criança. Que a gente está ensinando ela a maneira certa. E você cobra isso. Então tem que tomar cuidado. Anotou aí a maneira que você gostaria de viver? Que você deseja viver? Que você... Está terminando? Gente, não vai também escrever, né? Não vai fazer um diário, né? Só alguma... Né? Tem bastante coisa. Mas depois você pode continuar na tua casa.
Que depois ainda a gente vai fazer mais algumas coisas. Por isso que daqui a pouco você vai sair daqui mais tarde, você vai ficar bravo comigo. A prosperidade é individual, é a harmonia com a prosperidade do universo. O apóstolo falou muito do universo e a gente precisa entender isso. São leis que regem tudo. É lei da semeadura, é lei da colheita, é lei do dar, lei do receber. Essa sintonia espiritual é e tem como consequência a prosperidade material, com o poder de ganhar dinheiro, ter saúde, felicidade e mais coisas que você puder acrescentar. O que para você ser próspero? É só estar na igreja, receber um salário de R$1.500, conseguir pagar as suas contas e mais o quê? Muitas vezes depender dos outros para vir e voltar da igreja, depender das pessoas para que te levem para algum lugar. E sempre, porque nós nos acomodamos. Há muitas coisas que nós achamos que não é necessário. Tudo está na mente e da forma que você coloca ela em prática. Então, quando a gente pensar em colocar em prática, eu vou falar de algumas coisas. E o apóstolo já falou do dinheiro, da disciplina, do planejamento das metas. Não adianta nada, foi o que ele falou, lembra da oferta? Não adianta nada você falando assim, olha, tem culto não sei aqui, né, na minha igreja, quarta, sábado rede, domingo, reunião geral. Então são 3 vezes 4, 12, R$10 cada reunião, R$120 de oferta. Vou fazer um planejamento de meta, então esse mês é só, vamos fazer na planilha, né? Tem gente que é bem organizado, faz uma planilha, 3% de dízimo ou 4% de primícia, 10% de dízimo, R$120 de oferta. Você pode até estar disciplinado a isso, mas você limitou novamente a tua mente, a superar aquilo que você tem, a fazer alvos além. E nós precisamos entender isso. Como o apóstolo falou, nós não temos tempo e tem outras ofertas, que não é só oferta natural comum, é oferta além daquilo que muitas igrejas, elas não entendem, que precisaria ser ministrado no nível realmente de um seminário, para estar no nível de conquistar aquilo que deveria. Então, planejamento de metas. Qual é o estado mental que você tem quando você faz uma planilha ou uma verificação em todos os teus orçamentos? Você fica com o coração doendo, é a hora que mais te dói, e a gente costuma, né, porque a gente sabe. A gente que está aqui na frente ministrando, na hora que a gente fala de oferta, a gente sabe quem é e quem não é. Só que a pessoa também manifesta. Porque, lembra? A afeição, a demonstração, o estado de espírito e uma coisa que o apóstolo também falou aqui, as nossas vibrações. Nós sentimos. Então isso também é manifesto. A crença. O apóstolo falou, se você não dá oferta, você come ela. Qual é a crença que você tem? Que não adianta dar oferta na igreja. Não está acontecendo nada com a tua vida, mas de repente você começou agora a dar oferta. De repente você começou agora a ser dizimista. De repente você começou agora a ser primicista. E lembra? Exercício, academia. Você chega, entra na academia hoje, já passou pela porta. Você já tem o corpo que você quer? A saúde que você precisa? Aí sim, né? Túnel, não é nem do tempo, né? É isso, Jean é o Jane, né? Mas é uma crença que a gente já tem. Que você já começa a achar que eu não vou, não vai dar certo. O amor que você tem a Deus, a você, a tua família. Porque quando nós pensamos naquilo que nós vivemos hoje, quando você volta lá e pensa, como é que você gostaria de viver? Olha aí, é o que você tem vivido? Ou para você ainda isso é um sonho
muito longe ou é uma ilusão. A gratidão. Você tem sido grato por tudo aquilo que Deus já te deu? Porque tem gente que chega e fala assim, olha, se Deus me der, eu vou ser dizimista. Tenho certeza que apóstolo Lico ou qualquer outro pastor aqui já ouviu isso. Quando eu vender a minha casa lá, eu vou dar o dízimo. Verdade. Ou, quando eu arrumar um emprego, eu vou dar um dízimo. Isso não é atrelado, essas coisas não são atreladas uma à outra. É como eu estou agora. Como é que você está vivendo? De ar? Porque você come. Você se veste. Você, né? Tem outras coisas. Você muitas vezes anda para cima e para baixo. Se é de carro, combustível. Se é de ônibus, é a passagem. E por que ainda não há dizimista? Então precisa entender isso. Doação. Aquele que dá, ele recebe. Mas tem que dar. E quando nós entendemos a palavra doação no sentido realmente de doar, eu dar sem esperar nada em troca. Eu dar sabendo que aquele não vai me dar nada em retorno, mas eu estou fazendo uma semeadura e tem uma colheita em retorno. E muitos outros que, se nós entrássemos, né? Exercício. Roda da abundância. Isso é um exercício de coaching, isso é uma das ferramentas que nós usamos em coaching. Chama roda da abundância mesmo. Ela tem 4 partes, 2 lados. E eu quero que você faça aí uma pizza, que já comeram, né? Não, né? Faz a pizza, divide em 4 partes. E nós vamos, rápido, trabalhar. Primeiro a área da declarar e solicitar, declaração e solicitação. E depois agradecimento e arriscar. Por que a gente vai trabalhar isso? Todas as vezes que eu olho e roda, pneu furado, você vai para algum lugar com pneu furado? Eu tenho que estar completo. Vai para a borracharia. Mas você vai de qualquer jeito? Olha, você vai ter 2 prejuízos. Se tiver perto, então. Se tiver perto, você vai ter o conserto só. Você troca, né? Então vai e conserta. E se estiver longe, se o step também estiver furado? Prejuízo dobrado. Consertar o step, consertar o que rodou até chegar lá, porque às vezes você perde o pneu e outras coisas, a roda até, né? E aí, vai servir para alguma coisa um carro andando no meio do lado? Ele tem que estar perfeito. E até mesmo, todo mundo fala, né? Se os pneus não estão calibrados, tem um consumo maior de combustível, porque está desequilibrado. Então é necessário, todo tempo, você olhar como é que está a calibragem dos pneus. Então, imagina aí um carro, 4 rodas, e tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um cuidado. Tem que ter realmente, todo o tempo, você olhar e falar assim, eu preciso me atentar a cada uma dessas rodas, a cada um desses pneus, para que eles funcionem perfeitamente. O primeiro é o declarar. É o senso teu de identidade e de motivação. O que você tem declarado? Hã? Lá, declara que é isento. Oh, meu Deus. Cuidado, hein? Eu queria ver se você tivesse restituição, se você queria... lá, né? Tá vendo? Com uma casa de 500 mil reais, a pessoa diz que ela é isenta do imposto de renda, gente. Não é. Então, né?
já gera isso. Fala, ó, eu quero pagar impostos, porque eu quero ganhar muito e ter muito de restituição. Solicitar sonhos, planejamentos de vida, desenvolver os recursos e as parcerias. Arriscar, foco, ação, colocar a energia em direção dos seus sonhos. E agradecer mesmo. Então eu vou passar para o próximo, que daí eu vou falar do declarar. Anotaram aí? Para que você possa colocar a tua declaração. Quando nós aprendemos a lidar com a matéria, a gente precisa saber que a roda da abundância, ela tem que ter um movimento, como eu disse, do carro. Ela tem uma habilidade de gerar riqueza e ela é proporcional à velocidade que nós colocamos nela. Cada vez que a gente entende que isso é a minha vida, é a tua vida, não adianta você falar assim, isso não serve para mim, que o universo ele funciona dessa forma. É de forma cíclica. Ele funciona de lei de dar e retornar. Não adianta você achar que você vai travar a hora que você tiver que receber. Não vai acontecer isso. Ou você travar quando você tiver que dar. Você precisa entender, e nós precisamos entender isso. O que é que nós não temos realmente colocado a nossa força? É onde a gente não tem resultados. Então, se eu não tenho resultado de abundância, é porque eu não coloco as minhas forças para que essa roda possa funcionar. O universo, como nós temos falado, ele é próspero e ele é potencialmente abundante. Tem um escritor e ele desenvolveu uma tese. O livro dele chama A Abundância. Quando ele começa a descrever o que um mundo é, ele fala, hoje nós não deveríamos passar pelas dificuldades que nós temos. De água, de energia, de alimentação. Por quê? Porque se todo mundo estivesse funcionando perfeitamente, teria para as próximas gerações. Mas o que acontece? Tem o que tem mais e o que tem menos. É proporcional? Lembra que eu falei do pneu do carro descalibrado? Furado? É isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso universo. Ele tem e ele continua num nível, se nós não abrirmos os nossos olhos. Agora eu vou falar como igreja. Se a igreja não ensinar as pessoas que estão dentro dela, fazer com que a sua vida funcione perfeitamente, tanto no nível de dar e de receber, nós vamos chegar no nível onde não terão mais igrejas. Porque quem é que vai estar dentro de uma igreja de pessoas miseráveis? Se há um Deus de prosperidade, se há um Deus que promete uma prosperidade, então é mais fácil, ou seria fácil, viver de qualquer jeito. Mas não é essa a promessa de Deus. A promessa de Deus é que o mundo, todos lá fora, veriam a diferença daqueles que servem ou não servem a Deus. Através do quê? Da roupa que veste? Do cabelo que não corta? Da sua prosperidade. Do que Deus tem feito na vida das pessoas, em todos os níveis. Em todos os níveis da vida dela. É pelo estado de espírito que nós sintonizamos com o universo. E quando estamos sintonizados, nos tornamos co-criadores. Lembra? Feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que você não tem a vida que você gostaria de ter? Por quê? Porque você não tem criado essa vida. Primeiro, através das tuas atitudes. Depois, a tua palavra. Quando Deus criou o mundo, não existia mundo. Hoje, eles tentam fazer a criação do mundo e declarar que existiu um grande estrondo, Big Bang. Mas foi o quê? A palavra de Deus. Declarando o quê? Haja luz. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente precisa começar a exercer aquilo que nós não exercemos. E é a declaração. É a nossa boca parar de falar miséria, falar que nós não temos, que nós não podemos, que nós não conseguimos, e atrair um nível realmente de bênção para as nossas vidas.
Quando nós exercitamos isso, a roda da abundância, ela tem os dois lados, o doar e o receber, o dar e o receber. E quando nós aprofundamos mais, são 4 níveis de pessoas que giram ou que manifestam nessa roda. As soberbas, elas têm problemas em receber, são capazes de prestar favores a outros, mas não gostam de receber favores de ninguém. A pessoa é soberba. Ela é soberba no nível de alguém chegar e dar alguma coisa para ela falando assim, eu não preciso. Eu não preciso. Por quê? Porque ela quer, muitas vezes, estar sobre os outros e mostrar para os outros que ela é melhor do que os outros. A soberba manifesta. Outro tipo de pessoas são as egoístas. Elas sabem receber, mas elas não querem doar. Só querem o vem a nós. Você conhece gente assim, que vem para a igreja? E que algumas passam de igreja em igreja, atrás da cesta básica. Ela é egoísta. E tem gente que é um nível de demônio, e agora eu vou falar mesmo do lado espiritual, mas que ela só pensa nela, ela não pensa nos outros. E eu conheci pessoas desse jeito, e um dia nós estávamos, na época a gente não era apóstolo, e a gente sempre teve o ministério de chamar de cuidar de outros pastores. Um dia apareceu um casal na nossa vida, e a pessoa chorou as misérias dela, né? Era pastor, porque eu sou missionária, eu sou pastor, e eu preciso de ajuda. Tá, e aí a gente começou a ajudar. Aí a gente, né, não tinha muito, mas o que tinha a gente dividiu e levou para casa da pessoa. Ajudou, depois 1 vez, 2, fizemos campanha na igreja, ajudamos e outras coisas mais. E um dia, nós vimos, não ouvimos, nós vimos a pessoa assim, sendo egoísta no nível de falando assim, está pensando o quê? O irmãozinho está achando que eu sou obrigada a comer só frango? Eu gosto de filé mignon, eu gosto da picanha. E tinha isso na casa dele. Na minha não tinha. E eu era uma das pessoas que ajudava ele. Então, tipo assim, olha, você se vire. Eu quero o melhor para mim. Isso é egoísta. E a gente conhece muita gente que é esse tipo de pessoa, é sanguessuga. A Bíblia fala até de 2 espíritos, né, 2 filhas, né? Dá e dá. E ela fala disso. E a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes nós somos roubados. Por isso tem muitas vezes as pessoas falam assim, já até chegou. Outro dia minha discípula ali, outro dia não, esses tempos atrás, minha discípula chegou, estava fazendo uma célula na casa de uma pessoa, e ela chegou contando a situação, eu falei, nós não vamos ajudar. Acho que ela até assustou, eu falei, olha, me desculpa, mas eu vou contar uma história para você. É desse jeito, desse jeito, desse jeito, anda para cima e para baixo, a família, né? Toda destruída, não queria mudança. Ela levava para a igreja, enfiava todo mundo dentro do carro, né? E não adiantava. Pergunta onde estão hoje? Continuam perdidos. E não foi falta de esforço, de ensinamento, de ajuda. É falta da pessoa entender que ela é egoísta. Ela está pensando só no momento. Ela não pensa na semeadura e naquilo que ela vai ter por retorno. As pessoas estéreis não querem dar e nem receber. São, aí fala, né, os eremitas financeiros. É aquela pessoa que ela é tão milionária, tão milionária, tão milionária, que ela nunca casou, ela não tem filhos. É verdade. Tem pessoas que quando ela morre, tudo que é dela vai para o cachorro. Ofra, a maior repórter dos Estados Unidos Não, mas tudo o que ela tem é para os cachorros dela. Já tem hoje um testamento. E ela é milionária. Todo tempo ela está no ranking das pessoas milionárias do mundo. Para quem ela vai deixar?
Para os cachorros, tem uma pessoa responsável para cuidar, mas é dos cachorros, tá? É. Porque ela é estéril. Em nível de não gerar vida, prosperidade, ou ter uma prosperidade que abunde